Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma aula da plataforma Reconstruindo a História. Nosso tema de hoje, a África, berço da humanidade, ok? Vamos para o nosso primeiro slide. Pois bem, se alguém disser a você que o homem veio do macaco, não dê ouvidos, por uma razão muito simples, não é verdade. O homem não descende do macaco. Os seres humanos atuais e os macacos, na realidade, têm parentes em comum. No passado distante, assim como nós temos parentes em comuns com outros mamíferos, com outros vertebrados. Somos todos parentes porque temos características em comum. Acontece que todas as criaturas do mundo nós temos muito mais em comum com os primatas, o grupo de mamíferos que inclui, além dos seres humanos, os macacos. Isso, porém, não significa que nós somos descendentes dos macacos, como você descende dos seus pais, né, que descendem dos seus avós. Na verdade, isso quer dizer que em algum momento no passado, os seres humanos e os macacos tiveram um ancestral comum. Esse ancestral deu origem, de um lado, ao grupo que se originaram os seres humanos atuais, e de outro, os grupos que originaram os macacos de hoje em dia. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então quer dizer, o homem ele não surge, tá, numa derivação, numa descendência direta dos macacos, tá? Pelo contrário, os macacos e os homens, tá, surgem aí sim de um descendente em comum, tá? Ou seja, em determinado momento, o indivíduo animal, né, da qual descendeu o macaco e o homem é o mesmo, tá? Mas o grupo de homens foi para um lado e o grupo de macacos foi para o outro, ok? Muito bem. E aí nós distinguimos do macaco por uma situação muito simples, tá? São duas situações muito simples. Tá? Os macacos, a diferença entre o homem e o macaco é o seguinte: o macaco ele tem, tá, o acondicionamento lógico. O que é o acondicionamento lógico? É o seguinte, por exemplo, estamos passando por uma seca gigantesca, tá? E o grupo de mamíferos, da qual está incluído o macaco, ele sabe que em determinado local da savana, da floresta, existe um lago. Aquele lago ele sabe que tem água. No resto não sabe. Então, o que ele faz? Todo dia que ele tem sede, ele vai até o lago, bebe água e volta para onde está o grupo familiar dele, tá? Período do ano com muitas chuvas, o grupo de macacos, o macaco em si sabe que em determinada região da floresta existe uma quantidade de árvores com folhas largas e que se ele ficar ali embaixo ele vai se molhar menos. Todo dia que começa a chuva, o grupo de macacos ele vai ficar embaixo dessas árvores, tá? Mesmo que tenha algum perigo, tá? Mas ele vai ficar ali porque ele sabe que chove menos, tá? Então esse é o acondicionamento lógico, tá? Em relação aos seres humanos, nós temos aí o conceito, o conhecimento lógico, né? Nós temos a parte intelectual do pensamento, né? Estamos passando por uma seca, sabemos que ali naquele lugar tem um lago. Nós vamos fazer uma cisterna e trazer a água até a cisterna, e essa cisterna pertinho da gente aqui é que vai alimentar a gente de água. Ah, eu sei que vai chover, vai deixar de chover em determinado momento. Vou fazer uma cisterna para captação de água da chuva. Aí quando parar a chuva, eu sei que eu tenho água para o meu consumo. Então esse é, tá? O pensamento lógico, né? Você consegue achar uma solução ideal para o problema. Ah, tá chovendo muito, vou ficar embaixo, não vou ficar embaixo de uma árvore, eu vou construir um abrigo, tá? Então essa é a diferença entre, propriamente dita, entre o grupo de macacos e o grupo de seres humanos, ok? Vamos continuar no slide. Essa divisão em dois grupos, segundo os dados disponíveis atualmente, deve ter ocorrido há cerca de 7 milhões de anos. E sabe aonde ela deve ter acontecido? Sim, claro, na África. Podemos afirmar isso, em primeiro lugar, porque os fósseis mais antigos de primatas do planeta foram
achados no continente africano. Em segundo lugar, porque também foi lá que apareceram os primeiros primatas bípedes, ou seja, que andam sobre duas pernas. Essas criaturas são os nossos parentes mais antigos. Alguns grupos de primatas bípedes se extinguiram, mas outros sobreviveram. E é desse grupo que surge, graças a mudanças evolutivas, a espécie humana atual, o Homo sapiens. Então, o que ocorre? Devido a algumas situações, principalmente climáticas, que transformaram as florestas em savanas, alguns primatas começaram a se adaptar a andar sobre as duas pernas. Isso já era possível mesmo com a floresta, mas com as grandes árvores, né, você encontrava mais segurança contra os predadores. Tá? Mas a partir do momento que as florestas começam a deixar de existir e as savanas cobrem toda a região, você tende então a se adaptar. Quem não se adapta, desaparece. Tá bom? Vamos aí para o nosso próximo slide. Assim, a África é considerada o berço da humanidade, não só porque ali encontraram vestígios dos nossos parentes mais antigos, mas também porque é lá que surge, né, a nossa espécie, os primeiros seres humanos como nós. A diferença é que eles aparecem bem depois dos primeiros primatas bípedes, há cerca de 200 mil anos. Voltando aqui para mim, 200 mil anos para milhares, milhões de anos, ó, passou, né? Então, há 200 mil anos antes do grupo propriamente dito de os seres humanos surgir, alguns primatas já andavam sobre as duas pernas. Né? Há 200 mil anos depois, tem-se ideia que surgiu os seres humanos. Né? Se for levar em consideração os milhões de anos da existência da raça e antes da existência da raça, tá bom? Então, vamos continuar aí no slide, por gentileza, vamos lá. Nossos antigos parentes. Entre 4 milhões de anos e 2 milhões de anos atrás, viviam na África os australopitecíneos, primatas bípedes, pequenos, todos com o cérebro mais ou menos do mesmo tamanho, bem menor do que o do homem atual. Essas criaturas se dividiam em cerca de 8 espécies. As pesquisas indicam que uma delas é justamente o nosso parente distante, mais representativo. Trata-se do Australopithecus afarensis, também conhecido como Lucy. Voltando aqui para o professor, então Lucy é o vestígio de esqueleto humano mais antigo que se tem notícias. Tá? Ele foi encontrado na África após ter sido confirmado que ele era de um ser humano, e confirmado de um ser humano feminino, foi batizado de Lucy, porque os arqueólogos que encontraram, né, esses vestígios de ossos humanos, eles estavam escutando uma música dos Beatles, né, Lucy, Lucy in the Sky of the Diamond. Então, surgiu, então, vamos colocar o nome de Lucy, então, por isso esse esqueleto foi batizado como Lucy. Mas se trata de um Australopithecus afarensis, a raça, tá, de seres humanos mais antigas até o momento, que se tem ideia de que surgiu, né, que deu origem realmente ao que nós entendemos hoje como ser humano atual. Tá bom? Vamos continuar no slide. Ao contrário das espécies como Australopithecus boisei ou Australopithecus robustus, que eram mais robustos em termos físicos e comiam folhas e galhos de plantas, o Australopithecus afarensis tinha uma estrutura óssea mais delicada e a capacidade de comer folhas e frutos além da carne de outros animais. Na época em que os australopitecíneos viveram, porém, uma grande mudança ambiental estava em curso na África. Em função de mudanças climáticas em todo o planeta, o clima do continente africano estava ficando muito seco, diminuindo a quantidade de florestas, uma vez que as árvores precisam de muita água para sobreviver. Nesse ambiente mais árido, em que há poucas árvores e pouca água, a disputa pelos recursos naturais é muito grande.
Muitas espécies morreram porque não encontraram comida. As espécies que conseguiram se adaptar com menos alimentos e ampliando a sua dieta vão sobrevivendo. E as que não se adaptam com menos comida disponível têm de procurar alternativas ou irão desaparecer. Aquelas que são mais flexíveis têm mais chance de sobrevivência. Muito bem, voltando aqui para o professor Wanderlei. Então, o que acontece? Nesse período onde surgiram os australopitecíneos, né, a África está passando por uma grande mudança climática, que nem eu já tinha comentado, né? E as árvores vão começando a diminuir na região onde surge o ser humano. O Australopithecus afarensis tem um diferencial dos outros australopithecus da sua época. A sua dieta também é complementada de carne. Mas que tipo de carne? Eles eram carniceiros. O que é carniceiro, professor? Carniceiros. Eles se alimentavam de carne, né, de restos de animais mortos por outros predadores. Tá? Então, isso é ser carniceiro. Eles tinham essa dieta. Essa dieta de carne, então, incluía, tá, na ingestão de alimentos a proteína. E isso vai não só, obviamente, né, dando aí uma diversidade na sua dieta alimentar, mas também vai desenvolvendo o quê? O cérebro. Proteína, né, a ingestão de proteína nos auxilia no desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento das faculdades intelectuais, não é? E assim, o Australopithecus afarensis vai conseguindo sobreviver, tá, às grandes mudanças climáticas que estão ocorrendo na África, ok? Vamos para o nosso próximo slide. Foi o que aconteceu com os australopitecíneos. A maioria deles acabou se extinguindo, como é o caso do Australopithecus robustus e do Australopithecus boisei, por conta de sua alimentação muito restrita. Algo que não ocorreu, porém, com Lucy e seus parentes. Com sua dieta mais variada, eles puderam sobreviver e deixar descendentes. Assim sendo, os ancestrais do homem atual são os australopitecíneos, que descendem do Australopithecus afarensis e não do Australopithecus robustus ou do Australopithecus boisei. Afinal, eles desapareceram. Esse fato fica mais claro quando se analisa um outro parente do homem moderno e mais recente, o Homo habilis. Essa criatura fisicamente era mais semelhante aos Australopithecus afarensis do que aos Australopithecus robustus. Também não tinha uma outra característica muito importante. Nossa, qual será essa característica? Vamos para o próximo slide. O homem habilidoso e o homem que saiu da África. Era o início da década de 1920, quando cientistas descobriram na África um fóssil com características semelhantes às do homem atual e, por perto dele, instrumentos de pedra. As circunstâncias levaram os pesquisadores a acreditar que a espécie recém-encontrada era quem havia feito os instrumentos. Por conta disso, na hora de batizá-la, consideraram importante dar a ela um nome, que não Australopithecus, uma vez que, no momento em que essa espécie começou a fazer instrumentos, passou a estar mais próximo de nós, seres humanos, atuais. O nome escolhido, então, seria o homem que faz instrumentos, em latim, Homo habilis, o homem habilidoso. Então daí vem o nome de Homo habilis. Hoje em dia existe uma controvérsia a respeito do Homo habilis. Não se sabe se essa criatura de fato pode ser colocada no gênero Homo, ao qual nós pertencemos, ou no gênero Australopithecus, justamente porque atualmente sabe-se que muitos primatas usavam instrumentos de pedra, e além disso, há poucos fósseis de Homo habilis. O debate continua aberto.
Seja como for, no período em que viveu o Homo habilis há cerca de 2,5 milhões de anos, o planeta que vinha se aquecendo há anos começou a se resfriar. Nesse período de resfriamento, houve o aparecimento de animais maiores, que pode ter influenciado no surgimento de uma nova espécie, Homo erectus. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então, a ideia é o seguinte: em determinado momento, né, descobriu-se aí um ser humano, ossos, né, vestígios humanos, né, que descreve um ser humano muito próximo daquilo que a gente conhece como australopithecus, mas ao mesmo tempo encontraram utensílios produzidos por esses seres humanos. Deixaram de ser australopithecus. Australopithecus eram coletores e carniceiros. A partir de um determinado momento que você faz utensílios, você passa a utilizar a sua intelectualidade para facilitar a sua vida em todos os sentidos. Ora, então esse homem é um homem diferente. Então, dessa forma é que foi colocado o nome, tá? Respeitando, né, essa evolução do ser humano, ok? Hoje existe aí um debate a respeito se realmente coloca dentro dessa característica ou não, tá? Mas tudo bem, vamos então para continuar, né, no nosso slide. Com um cérebro e um corpo bem maiores que o Homo habilis, o Homo erectus apareceu na Terra há cerca de 2 milhões de anos e produziu ferramentas mais complexas do que o homem habilidoso. Mas o mais interessante é que ele foi o nosso primeiro parente a sair da África. Essa migração indica que o Homo erectus estaria utilizando pelo menos alguma proteção física, como peles de animais, e fazendo uso do fogo, tá? Voltando aqui para mim. Então, o Homo erectus, ele, além de produzir utensílios mais aprimorados, mais desenvolvidos, ele também já tem o domínio do fogo, tá? Isso proporciona a ele uma possibilidade de alcançar maiores distâncias à procura de lugares seguros, tá? E de alimento, né, em maior abundância. Tá bom? E é assim que o Homo erectus é aquele que vai sair da África, tá? Vamos continuar então no nosso slide. Mas por que o Homo erectus e o Homo habilis, ou os australopithecíneos, foi o nosso primeiro parente a sair da África? Uma das hipóteses levantadas para explicar essa migração afirma que provavelmente o Homo erectus era um caçador ativo e, como tal, tinha que seguir a caça onde quer que ela fosse. Diferentemente do Homo habilis, que, ao que parece, se alimentava de carcaça de animais, assim, ao seguir os animais quando eles migravam para garantir o seu alimento, o Homo erectus chegou a outros continentes, ok? Pessoal, a ideia é a seguinte: esse Homo erectus, né? Ele é um caçador. Então, onde está o melhor momento de caça é onde ele vai estar. Então, ele é o cara que vai, né, migrar para todas as regiões possíveis da África, e assim que ele vê uma possibilidade de alcançar novos ambientes, novas distâncias, ele vai seguir adiante. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, colocando aqui a África como berço da humanidade e da onde se deu a origem do homem que partiu para os outros lugares do globo, ok? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro!